algo que chama reverência. Quando eu me converti, quando nós começamos essa igreja, a gente tinha um relacionamento com o Espírito Santo tão diferente. E a gente aprendia que o Espírito Santo era tão delicado, que um movimento brusco ele... E a vida vai vivendo, vai crescendo, vai andando. E as coisas ficam tão... nem sei dizer a palavra. Que a gente, dentre tantas coisas que se perdeu, se perdeu a reverência. Mas eu recebi essa palavra de hoje do louvor, que já não foi a primeira vez que foi liberada sobre a presença do Espírito Santo nesse lugar. Glória a Deus. Falei com a Jaque ontem, ficamos 1 hora no telefone e tantas coisas ela falou, mas uma coisa que ela disse, e dentro do aviso da Tamara, ela vai para a Bolívia dia meados de abril, mas no final desse mês de março ela precisa dar R$2.500 para a viagem dela. Isso sem contar o dinheiro que ela vai precisar para viver ali. Esses R$2.500 vai para passagem, estadia e um caixa e um seguro de vida que eles precisam ter. Mas além disso, ela vai precisar de um dinheiro para se manter lá. Ela tem alguma reserva, ela tem alguma fonte para receber, mas eu gostaria que, como igreja, eu falei isso para ela, eu prometi isso para ela, que no que dependesse de mim, eu ia contagiar você, desafiar você a ser o mantenedor da nossa missionária. Eu falei para ela, já que do mesmo jeito que é novo para você, é novo para nós, como igreja. Mas eu sei que nós vamos corresponder ao chamado, amém? Nós vamos estar fazendo algumas coisas para que também possamos levantar algum fundo. Em breve nós vamos ter um bazar, que ela mesma está separando as coisas dela. Ela vai vir aqui por 2 dias, na próxima semana, mas não vai poder estar conosco. Mas assim, separe isso, põe no seu orçamento. Você recebe, tira R$10 a mais, R$5, a gente que é jovem, a gente é jovem. R$5, R$10, junte. A gente vai juntar e vai mandar para ela. Deus, Ele quer um tempo diferente para a gente. Porque uma coisa é certa, Jesus está voltando, a vida está acontecendo, as novidades estão chegando e Ele quer fazer novidade em nós e através de nós, amém? Amém, igreja? Deus colocou no meu coração uma palavra, na verdade uma frase Ele colocou no meu coração nessa semana, e ao longo, depois que Ele colocou essa palavra, à medida que eu ia caminhando entre a igreja, eu ia ouvindo esse som, eu ia ouvindo esse clamor, e ele tem muito a ver com uma coisa que chama semente, na verdade sementes. Eu tenho ouvido muito clamor, muitos clamores. Eu tenho ouvido pessoas quase que ansiando por algo na sua própria vida. Eu vou aqui, eu vou ali, eu ouço aqui, eu leio ali, eu observo aqui e eu vejo assim um clamor. Eu quero mudar aqui, eu quero consertar ali, eu não quero mais ser desse jeito que eu sou. É um som que está se espalhando sobre a terra. E quando eu observo isso, as pessoas querendo mudar, mas
mas não sabem como fazer. Pessoas sofrendo situações tão difíceis. E elas perguntam, como que é isso? E eu queria falar dessa resposta a essa pergunta. A resposta dessa pergunta está ligada às sementes que já plantamos. Cada um aqui tem uma história de vida. Algumas que você conta, outras que a gente observa, outras que você não conta. Mas a sua história de vida, a sua vida é resultado de sementes que você plantou. É assim. Mas eu nem sabia que eu tinha plantado essa semente de discórdia no meu lar, de conflito no meu trabalho, de sei lá o quê. Mas eu vou te dizer, você plantou. Porque é uma lei isso. Vamos abrir a Bíblia em Marcos. Vamos ver o que o nosso Senhor fala sobre isso. Sabe, nós estamos nessa igreja em tempo de cultivo. Nós estamos nessa igreja num tempo de cultivo. E nós precisamos plantar novas sementes para termos novas colheitas. Amém? No capítulo 4, versículo 26 de março, Jesus conta uma parábola, uma história. E ele diz assim: disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, e depois dormisse e se levantasse de noite, de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. E eu quero pegar essa peculiaridade da semente. A semente é assim. Querendo você ou não, à medida que a semente cai, ela tem isso, ela tem essa propriedade. O texto diz, dormindo, você, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer, olha, é inerente, caiu na terra, nasce, morre. Aí a gente tem até as parábolas, né? A parábola da terra, fértil e tal. Mas é uma lei. Então, querido, a nossa vida, a tua vida é um campo para a lavoura. A tua vida é um campo onde sementes são plantadas, e que te fez ser quem você é, viver o que você vive. Mas eu não queria viver isso. Então eu vou te dizer algo nessa noite, porque tem sobre essa igreja algo sobre cultivo. Então eu vou te dizer, não está gostando, não era isso. Você tem uma esperança que o Senhor Jesus nos dá. Plante novas sementes. Escolhas são feitas. E você precisa escolher boas sementes para você ter uma boa colheita. Diga assim, eu preciso escolher melhores sementes. Às vezes a gente vê as pessoas chateadas e põe a culpa no marido, e põe a culpa no filho, e põe a culpa na mãe, e põe a culpa na Dilma, e põe a culpa... A gente está sempre colocando a culpa em alguém. A gente está sempre transferindo para o outro. O outro tem a parcela dele, não tenha dúvida. Mas você é fruto das suas sementes. Querendo você ou não. E podia ser triste, mas não é. Por quê? Porque hoje, você ouvindo essa palavra, você pode pensar assim: eu preciso de algo que me dê esperança. E eu estou te dizendo, plante novas sementes. Plante novas sementes. Diga para você mesmo, eu preciso plantar novas sementes. Agora, escolher boas sementes é algo que Satanás gosta. O inimigo, ele vem para que a gente não faça boas escolhas. Ele conhece o mundo desde a fundação do mundo. Ele conhece isso. Então, eu vou falar aqui de 4 inimigos. São 4? São 4 ou 5? 3? São 3 inimigos. Para que a gente não plante boas sementes.
Tá bom assim? Amém? Vamos lá. Primeiro, nós precisamos parar de olhar as sementes plantadas. Como assim? Abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses 3 é um texto que a gente conhece bastante. Mas nós ficarmos olhando para trás, mente, pode ser um inimigo. Filipenses 3, versículo 13, ele diz, na parte B do versículo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. A gente pensa, quando lê esse texto, pelo menos eu pensava, sempre que eu lia isso, eu pensava que eu deveria esquecer das coisas ruins. Eu pensava que eu devia esquecer das coisas que foram tragédias, que foram crises, que foram tantas coisas ruins também. Mas o texto, ele não está especificando o que é isso. E aliás, se a gente estudar a vida do Paulo, a gente vai ver sempre na história dele, na conversa dele, no ensino dele, ele fazendo menção de quem ele era sem Jesus. Então, quando ele diz esquecendo-me das coisas, não é como Deus, sabe? Que Deus nem lembra. Não, a gente lembra. Paulo lembrou pra gente quantas vezes ele dizia: eu que era terrível, um pecador. Ele fala dele assim. Mas a gente precisa parar. E esse foi um grande ensinamento que eu tive nesses últimos dias, bem pertinho de hoje. A gente precisa parar e de olhar e dizer assim: ah, mas aquilo foi tão bom. Ah, mas ali era tão legal. Não, mas aquilo ali, que coisa maravilhosa. Lindo pensar assim. Mas e hoje? E hoje? Quais sementes você planta hoje? Ou atrásmente, né? Lá para trás, você plantava boas sementes e você olha para aquele tempo e dizia: caramba, que sementes boas que eu plantei. Sim, joia. Mas e hoje? Está melhor do que foi lá? Não. Então é aí que eu quero te dizer do perigo. E que pode ser o nosso inimigo, a gente ficar lembrando das coisas lá de trás, até as boas, que dirá as ruins. Lá atrás foi lá atrás. Agora é tempo de você plantar novas sementes. Então, se a sua situação hoje, seja em que âmbito for, nas suas finanças, na sua profissão, na sua vida com Jesus, no seu chamado que Deus deu para você realizar, na sua família, em que área for, você olha e diz assim: nossa, isso aqui não está jóia, isso aqui não está bom, aliás, isso aqui está uma desgraça. Sementes que você plantou. Não, mas olha, é porque não diz só respeito a mim. De qualquer maneira, planta novas sementes que você vai ver o que vai acontecer com o outro ali. Nós temos isso, querido. Isso vem lá do Éden. Isso não é uma novidade. Isso vem já desde o Éden. Foi o outro, é o outro, é a outra. Então, o inimigo, ele vem e ele pode fazer isso. Você não planta novas sementes porque você fica olhando para as sementes lá de trás. Outra coisa que pode impedir você de de plantar boas sementes, o medo. Você sabe que eu busquei aqui e eu vi que a palavra não temas na Bíblia tem 365 vezes escrita essa palavra, não temas. E eu fiquei pensando, que coisa irônica. Parece que é um não temas para cada dia do ano, né? Porque o medo é algo tão paralisador. O medo cerca tanto a gente que a Bíblia toda hora está dizendo: afora não temerei, afora esses outros, eu só busquei não temas. Afora isso tudo. O Evangelho, querido, é um contraponto,
porque o Evangelho, ele é algo totalmente arrojado. Quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê que Jesus foi uma pessoa arrojada, corajosa, audaciosa, aventureira, que se revelava. Ele tinha ousadia. Ele foi por fora, o oposto do medo. E quando a gente vai fazer hoje, em nome de Jesus, a gente vai chegar num lugar, se você quiser, no seu coração, e deixar o Espírito Santo te levar para esse lugar. Você vai dizer: Deus, eu preciso plantar novas sementes. E o medo não será aquele que vai te paralisar. O medo não vai te paralisar. O medo não vai paralisar essa igreja. Quando a gente se converte, quando a gente encontra o Senhor, querido, a nossa personalidade muda. Nós fazemos parte de uma geração nessa igreja onde se falou tanto dos temperamentos. Joia, realmente o filósofo estudou isso e chegou a essa conclusão. É um filósofo que estudou isso. Isso não está na Bíblia. Mas os estudos, né? Por isso que a gente estuda. Agora, quando a gente encontra Jesus e a gente quer andar conforme Ele deseja, e cheio do Espírito Santo, a nossa personalidade, ela é mudada, ela é alterada, ela é influenciada. Então, quando a gente diz: eu não sei falar de Jesus, sabe? Eu faço outras coisas, mas assim, eu não sou aquela pessoa. Querido, isso foi antes. Não estou falando do dom de evangelista, não. Eu estou falando de algo que Deus falou para a gente fazer. Então, portanto, Ele nos equipou e nos deu condições, seja na personalidade, seja na sua alma, seja onde for. Ele te capacitou para ir. Então, aquele medo de arriscar, aquele medo, né, vai acabar, precisa acabar. A gente precisa romper os seus limites. Essa semana eu tive uma experiência tão tremenda. Eu tenho tantos limites, mas essa semana eu rompi um limite, que foi para ir para a faculdade sozinha dirigindo, né? Meu marido vai, me leva e fica lá no estacionamento 4 horas, me esperando. Às vezes é bom, às vezes ele encontra alguém, às vezes ele leva um irmão e fica... Mas assim, imagina, o ano começando e ele imaginando o ano, todas as terças-feiras dele ali. E quando virou um ano, dentre algumas metas que o Senhor foi colocando no meu coração, né, diante de tanto desafio para fazer isso, eu coloquei no Senhor: Senhor, eu quero romper esse limite. E ter a companhia dele é genial, é ótimo. Mas eu precisava romper esse limite. E foi tão interessante porque foi um tempo de jejum, né? Hoje nós vamos entregar nosso jejum, amém, igreja? Foi um tempo de jejum. Foi um tempo onde nós estávamos buscando ser governados pela palavra de Deus. Foi um tempo onde a gente estava colocando diante do Senhor as nossas mazelas e pedindo: Deus, vem com uma intervenção do céu. Foi um tempo onde a gente estava diante do Senhor dizendo: eu não quero mais ser desse jeito. E aí o Senhor está dizendo para a gente nessa noite: planta novas sementes. E que sejam boas sementes. A gente teve um encontro com os nossos pastores há uns 2 semanas atrás, né? E aí a nossa pastora estava contando um testemunho. E eu fiquei pensando naquilo. Ela estava dizendo assim que ela estava chegando para ela e ela estava vendo assim: caramba, há quanto tempo eu não prego o Evangelho? Eu prego no púlpito, eu chamo para encontrar com o Senhor. Muitas pessoas se convertem, mas não é disso. Eu estou falando de algo que Deus falou para fazer: ir pregar o Evangelho. Há quanto tempo que eu não faço isso? E ela disse que ficou até envergonhada. E aí eu me lembrei, depois até ela falou, enquanto ela estava falando, eu me lembrei
que eu tenho uma colega da faculdade que é pastora no Projeto Vida. E dentro de um trabalho que a gente fez, eu até fiz esse trabalho com a dona Conceição também, cada uma levou uma história de conversão. E o marido dessa minha colega, ela fez com o marido dela um trabalho, então tinha o testemunho dele. E aí ela leu o testemunho dele, porque o trabalho falava sobre conversão. E ele contou que ele era gerente no McDonald's. E a pastora Silvia foi lá com os filhos, com a família, né, comer, tem 7 anos. E que ela começou a pregar o evangelho para ele. E aí ele ficou impactado com a presença do Senhor. Quem era Deus? Eu quero conhecer esse Jesus. E aí quando ela estava lá no encontro compartilhando, abrindo o coração para nós sobre esse assunto, e eu lembrei disso. E depois, logo depois ela fala, até ele se levantou e disse assim, não, mas você foi o evangelho para mim? E ela disse, mas há 7 anos. E aí eu fico pensando assim, o que é que a gente tem encarado, ou o que a gente tem feito que a gente não vale? E eu pensei que o medo pudesse ser um empecilho. Medo de pagar mico, medo de não ser correspondido, medo do que eu vou dizer, medo. E talvez por isso que não esteja 325 vezes na Bíblia, um para cada dia. Não tema, meu filho. Não tema, meu filho. Não tema. No próprio relacionamento com os irmãos, quanto medo a gente tem de se relacionar, porque temos medo, porque fomos feridos, fomos mal compreendidos, fomos julgados, fomos deixados de lado. Quantos medos existem aí nos relacionamentos? O medo. Então eu quero plantar uma nova semente na vida de um irmão, mas vem o medo. Por quê? Esses dias mesmo, estava compartilhando com o Pedro, com o pastor Pedro, uma situação, e eu falei, quer saber? Eu vou deixar quieto isso. Ou seja, medo, não vou plantar mais nesse terreno, não. E ele falou para mim assim, foi para isso que você foi chamada. Você foi chamada para cuidar de pessoas desse jeito, para tratar pessoas desse jeito. Esse foi o seu chamado, para isso que Jesus te chamou. E eu fiquei e aquilo veio, e aí a palavra de Deus vem, sementes, boas sementes. A Bíblia diz lá em 1 João 4,18, um texto também que a gente conhece muito, diz assim, no amor não existe medo. E muito tempo eu pensava que era o meu amor, que era o teu amor. Não é não. É o amor do Senhor em nós, querido, porque o nosso amor não consegue ir até o fim com o próximo. O nosso amor, ele é limitado. O nosso amor, ele é um amor que tem seus limites. Limitado, tem seus limites. Não era bem essa palavra, mas serve isso. Hoje, queridos, a gente constatado isso. Olha só, olha essa pesquisa. 30% das pessoas que têm esses aparelhos telefônicos, seja ele qual for, iPhone, iPad, iPod, essas coisas todas, toda essa coisa, 30% nos Estados Unidos, essa pesquisa, 30% das pessoas faz que está falando e não está falando. Nos consultórios, no ponto de ônibus, na rua, 30%. E aí eu estava conversando isso com o meu marido e ele falou assim, às vezes as pessoas não querem ser incomodadas, e essa foi uma boa tática. Será por quê que não querem ser incomodadas?
Para e pensa. Por que você gosta de ficar tanto na sua? Porque é meu temperamento. Isso aí já era, essa conversa não dá mais. Você tem a vida de Deus em você. Você não é mais governado por isso. Mas sabe por quê? Porque estar com o outro, naturalmente, vai ter confronto, vai ter esbarro, vai ter ouvir coisas que você não gostaria de ouvir, vai ter colocar você em xeque, mesmo que a pessoa nem perceba que te colocou em xeque, mas você sabe, aquela coisa que ela falou, aí você tem que rever todos os seus conceitos, maneira de pensar. E isso é algo de Deus, relacionamentos. E aí o texto diz assim: no amor não existe medo. Diga antes, o perfeito amor. Teu amor não é perfeito, querido. Você pode ser melhor pai, melhor mãe, melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhor o que for. Mas esse amor seu aí, ele é perfeito. Mas a Bíblia diz: antes, o perfeito amor lança fora o medo. Que medo? Medo de errar, medo de não acertar, medo de ser desprezado, de ser mal compreendido, de ser julgado. Medo de tanta coisa que a gente tem nos relacionamentos. Assim como pregar o Evangelho. Nós estamos vivendo um tempo liberado sobre a nossa igreja de cultivo. Cultivo. E quando você cultiva, são sementes que estão sendo colocadas e plantadas na terra. Na terra do seu coração, na terra da sua vida espiritual, na terra do seu relacionamento, seja ele em todos os níveis que for, de conquistas, de sonhos, de projetos, sementes. Essa noite é uma noite de semente. Glória a Deus. Outra coisa, incredulidade. Incredulidade, assim como o medo, e assim como ficar olhando para o que de trás foi bom ou ruim, te impede de plantar boas sementes, novas e boas sementes. Vamos abrir em Marcos lá. Hoje a gente ficou, o pastor ficou assim, apaixonado, ele trocou os números da devocional e aí caiu nessa e a gente ficou meditando um pouquinho antes dele vir para a igreja. Marcos 16, o 14 diz assim: finalmente, diga finalmente. Agora diga assim: finalmente. Apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quais sinais? Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre enfermos, eles serão curados. Agora vamos aqui mergulhar um pouquinho nesse texto. Primeiro, eu gostei dessa finalmente. Jesus é um mestre mesmo, né? É o mestre, não é o mestre, é o mestre, né? Primeiro ele diz: finalmente vocês estão aí nessa conversa, né? Como quem diz, a gente já andou tanto junto, tantas coisas a gente viveu junto, mas finalmente, e censura seus discípulos. Dói ser censurado, né? Sim ou não? Sim ou não? Não? Para mim dói. Mas pior do que doer, é você não ser discípulo.
Pior do que doer é você estar nessa igreja, por exemplo, ou em qualquer outra igreja, e não ser discípulo. A gente, quando recebe uma repreensão, dói. Esses dias lá os nossos pastores lá, eles nos repreenderam na palavra. Falaram, ó, isso aqui é vocês. Vocês não estão ali, isso aqui é para vocês, foi dado para vocês. E a própria palavra que ele liberou para nós pastores ali foi repreensão. Mas por um outro lado, ao mesmo tempo que vem aquele alívio, sabe? Que bom que tem alguém cuidando da gente. Que bom que tem alguém que está dizendo alguma coisa para nós. Que a gente até nem gosta de ouvir na lata assim. Mas é alguém que está vendo. Querido, porque os pastores vêm além. É assim, Deus fez a gente assim. Eu me lembro uma vez que eu falei isso para uma discípula, ixi, foi feio. Mas Ele cuida pelas nossas almas, é o que a Bíblia diz, os pastores cuidam pelas nossas almas. É assim. Então, a incredulidade, a Bíblia diz aqui que Jesus repreende seus discípulos. Ele repreendeu sobre o quê? Vem aí no texto. Alguém pode dizer de que ele repreendeu? A incredulidade e a dureza de coração. Sobre o quê? Sobre aquelas pessoas que tinham visto Jesus ressurreto. E eles não viram. E eles começaram a ficar incrédulos. Começaram a duvidar. E aí Jesus vai e repreende esse povo. Ele repreende. Agora olha que eu achei tão interessante isso. Jesus, quando repreende, ele dá um antídoto. Olha lá. Jesus repreende eles e dá um antídoto para a incredulidade e a dureza de coração. Ou seja, Jesus disse assim, olha, vamos plantar novas sementes aí? Vamos plantar novas sementes? Como Jesus plantar novas sementes? Aí ele diz como? Ele diz assim, ide. É isso? É isso que Jesus diz? Sim ou não? Ide. É muito interessante isso. Porque Jesus vê a incredulidade. Olha só Jesus vai fazer assim, conhecer a gente, garantir o que ele está propondo. Ele viu a incredulidade. Oh, Jesus ressuscitou. Quem ressuscitou que nada? Mas Jesus falou que ia ressuscitar. Mas quem ressuscitou que nada? Aí Jesus deu uma chamada neles e dá uma tarefa, e dá um antídoto, e faz algo. O que foi que ele fez? Ele dá a grande chamada da nossa vida cristã hoje. Ele diz, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Querido, está em depressão, sai fora e vai pregar o Evangelho. Está em crise, sai fora e vai pregar o Evangelho. Está em dúvida em alguma coisa, sai fora, porque é o antídoto que Jesus nos deu aqui. Leia o texto e veja. Eles não estavam falando de vamos divulgar o Evangelho, não. Eles estavam em crise ali na cena. Os seus discípulos estavam
tantos sinais, né? E aí ele diz esses que a gente deu aleluia aqui na igreja: expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes. São coisas sobrenaturais. Querido, Satanás, ele quer impedir você de semear novas sementes para a sua vida. O que você vai ser amanhã depende da semente que você vai plantar nessa noite. Ah, mas ontem eu plantei. Ótimo, você vai colher. Foi boa semente? Maravilhoso. Mas eu estou falando para aquelas pessoas que estão parecendo, que estão colhendo frutos ruins, bichados, sofrendo com a sua colheita. E para esses, Jesus diz: olha, planta nova semente. E esses três inimigos, eles impedem a gente de colher boas sementes: incredulidade, medo e ficar olhando para trás, ó. Ficar olhando para trás, ó. Ficar olhando para trás, ó. Não, mas eu já tentei. Mas eu já... Esquece. Você não vai para frente assim. Abra Oséias para a gente terminar, a gente tem ceia. Tempo bom, né? Ceia. Oséias 10. Eu colhi algumas versões que eu achei tão lindas, esses textos, em outras versões também, que eu colecionei aqui para a gente ouvir. Ele diz assim, Oséias 10:12: então eu disse, eu quem, gente? Deus, semeai para vós outros em justiça, cefai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha e chova a justiça sobre nós. Amém. Um outro texto aqui na Bíblia da linguagem de hoje diz assim: preparem os campos para a lavoura. Olha para aqui, para esse texto aqui. Semeiem a justiça. E quando eu estava escrevendo essa justiça, quando apareceu a palavra justiça ali na telinha do computador, eu me lembrei: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua. Eu me lembrei disso. E aí diz assim: e colham as bênçãos que o amor produzirá. Olha que lindo! Produzirá, pois já é tempo de vocês se voltarem para mim. O Senhor, para mim, o Senhor, e eu farei chover sobre vocês a chuva da salvação. Hoje a gente começou o louvor, e durante o louvor o Bernardo falou assim, que Deus não resiste ao coração quebrantado. E sabe, às vezes a gente vai no culto, às vezes a gente vai em algum lugar, ou às vezes a gente vem na nossa própria igreja, e a gente pensa assim, a gente vem, sei lá por que vem, né? Às vezes a gente não sabe por que vem, às vezes vem para não pegar mal na fita, às vezes vem porque tinha que fazer algo durante o culto, às vezes vem por muitos motivos. E às vezes a gente vem porque quer Deus, às vezes a gente vem por N motivos, né? Eu dei alguns que me veio na cabeça, mas tem muitos outros. Agora, sabe quando Deus fala contigo? Quando você diz assim, eu preciso. E aí, querido, todo culto, toda reunião, tudo, em todo tempo, Deus fala com a gente. Quando você achar assim, já ouvi isso, sabe? Você perde. Mas quando você vai, eu quero dar pedra saiada para você. É lindo isso. E o texto, ele está falando
sobre misericórdia. Ele está falando de promessa. Ele está falando de chuvas, de salvação. E uma vez eu até falei com alguém assim sobre... Parece assim, que a salvação, quando a gente fala de salvação na igreja, no meio dos crentes, é assim, foi naquele dia em que aceitei o meu Jesus, que me salvou, que prazer que senti no dia em que me converti. Parece que é só nesse dia que a salvação te alcança. Só que alguns anos atrás, no momento onde eu encontrei a graça eterna de Jesus, eu falei assim para essa pessoa: olha, eu preciso de salvação todo dia. Eu preciso da lavagem do sangue todo dia. Eu preciso todo dia. Eu preciso estar ali todo dia. E tem dias que eu tenho que passar na porta de novo para lembrar como é que é isso. Porque a minha humanidade, ela me consome tantos dias. E eu preciso de salvação para os meus pensamentos, para os meus sentimentos, para as minhas atitudes, para a minha preguiça, para o meu isolamento, para tudo. Todo dia. Então sempre que eu leio a Bíblia e eu ouço essa palavra, e leio essa palavra de salvação, eu me lembro do dia que eu me converti e de todos os dias que eu preciso da minha salvação. Na NVI o texto diz assim: semeiem retidão e colham amor. É tempo de cultivar a terra preparada. Querido, nós temos... Se você é dessa igreja, se você tem vindo nessa igreja nos últimos... Vou botar aí, a gente está no mês 3. Nos últimos 3 meses, eu já posso te dizer, você é uma terra preparada. Porque o que te prepara é a palavra e um espírito quebrantado. Não adianta ter espírito quebrantado e não ter palavra. Então, se você tem vindo, tem ouvido a palavra, tem ido à célula, você é uma terra preparada. E aí, a versão diz assim: é tempo de cavar com Deus. Só que tremendo. Eu vou cavar com Deus, eu não vou cavar comigo, eu não vou cavar na minha lábia. Eu já falei isso com o pastor outro dia, assim, também, um tempo atrás. Quando chega alguém assim na igreja, sabe, que tem características semelhantes à minha, tipo assim, né, veio de fora, ou sei lá o quê, alguma coisa assim, parece que cria um orgulho, isso é muito feio. Mas fica assim, sabe, uma coisa que parece que sou eu que vou gerar. Se a pessoa é muito culta, eu vou falar quantos livros eu li, ou vou falar quanto no conhecimento eu tenho. Se é um político, eu vou falar que eu já comi na mesa com um político e tal. Sabe essa coisa de que você quer ser eloquente, para o cara não pensar que você é burro? E aí o texto vem dizendo: olha, é com Deus, esquece isso. É com Deus, é Deus quem vai fazer você mover nisso, é Deus quem vai fazer. E aí ele diz assim: semeie a retidão para si. É tempo de cultivar a terra preparada. É tempo de cavar com Deus até que Ele se apresente com retidão madura até a colheita. As sementes que você vai semear hoje vão te dar a colheita de amanhã. E o que você semear amanhã vai te dar a colheita de depois de amanhã. Tá uma bagunça? Tá como você não gostaria? Não põe a culpa no outro, não, meu amado. Foi você que semeou. Porque é assim. Ah, mas eu não queria. E já era. Sabe quando a gente sem querer aperta o delete no computador, você fez o seu trabalho, você apertou, não queria. Já era, já foi. Pelo menos eu, porque eu não sei os recursos para pegar de novo, eu não sei olhar na lixeira, não está lá, para mim já era. É a mesma coisa. A gente vai entrar num projeto, a gente está inclusive jejuando e orando por esse motivo. Chama Casas de Paz. E eu fiquei pensando, né, que seria, acho que morreu,
desafiar como semente. Porque é algo, amanhã, inclusive, se você quiser fazer, entrar nesse projeto, e eu quero desafiar vocês, se não puder mesmo. Nós vamos estar aqui fazendo um treinamento sobre isso. Nós vamos estar, já temos duplas, nós já temos acho que 15, 16 duplas, ou seja, 15 a 17 casas que vão receber a palavra de Deus. E eu fico pensando assim, mas eu nunca sei fazer isso, nunca fiz isso, eu não sei pregar o Evangelho. Querido, olha a promessa que a gente recebeu aqui. Olha a promessa: preparem os campos para a lavoura, semeiem a justiça e colham as bênçãos que o amor produzirá. Não é linda essa canção? Pois já é tempo de vocês se voltarem para mim, o Senhor, e eu farei chover sobre vocês a chuva de salvação. O que é esse projeto? Esse projeto não tem desculpa para não ter o tempo. Esse projeto não tem desculpa para eu sou muito novinho. Esse projeto não tem tempo porque eu sou muito velhinho. Querido, quando Jesus falou ide para os discípulos, eles tinham 3 anos de convertidos. Já pensou nisso? Eles tinham 3 anos de convertido quando Jesus falou ide. E a gente vai estudar, a gente está estudando isso na célula, Lucas 10. Não é o ide, mas é o envio. Jesus enviou, Jesus deu uma estratégia. Vão de 2 em 2 nas casas. É tão tremendo, porque eu já tenho a minha dupla, eu vou com a Adriana. E quando eu falei, você quer fazer dupla comigo? Ela falou, quero, vamos. Aí ela falou, eu tenho uma pessoa. Ok, aí eu já estou orando pela pessoa, parece que eu até já conheço a pessoa, né? Mas quando chegou hoje, ela falou assim, não é mais aquela, é outra. E eu falei, mas ele quer, a pessoa quer conhecer Jesus? Eu falei, quer. Eu não sei como vai ser, eu sei uma coisa, que eu quero trabalhar para o reino. Eu quero. Deus me deu uma ordem, e agora Ele está usando essa igreja para te dar uma estratégia. Hoje ainda o pastor vai nos enviar, ao qual Jesus enviou os seus discípulos. E a gente vai estudar amanhã sobre isso. Vai, né? Ah, mas eu não sei como é que é, não sei se eu quero. Então venha para você conhecer sobre isso. Não fica fora, querido. Já tem 14 lares que nós vamos levar a paz de Jesus. E essas pessoas nesses lares serão conhecidos como a Bíblia chamou filhos da paz. Já pensou nisso? Você vai parir um filho da paz? Você vai dar essa chance para alguém ser filho da paz? Mas será que... Não, mas é porque eu tive uma experiência outro dia, sabe? Eu fui falar de Jesus, a pessoa me deu um fora. Olha lá, isso te impede de plantar uma nova semente. Será que é o medo de comprometimento? Querida, a igreja está cheia de gente animadinha, mas não tem muita gente comprometida. Sabe o que a gente quer? Que todos, desde aqui até lá, possam ser comprometidos com o reino de Deus. Hoje tivemos os diáconos, né? E a gente deu desafios de comprometimento. Às vezes a gente não se compromete. A gente não faz de propósito, eu acho, mas às vezes a gente faz. E é uma chance de você sair disso. Às vezes você pode vir ao culto, mas não vem.
Às vezes você pode ir à célula e não vai. Hoje o pastor falou assim para mim, tem pessoas, eu acho, ele pensou, se eu vou na célula, eu não vou no culto. Eu fico, meu Deus, imagina, daqui a 10 anos, diante das coisas que a gente tem visto por aí. Terrível. Esse texto aqui, ele faz uma promessa para a gente. Ele faz uma promessa para a gente. Ele diz, preparem os campos para a lavoura, semeiem a justiça, colham, porque as bênçãos que o amor produzirá, é o Senhor quem vai produzir. Pois já é tempo de vocês se voltarem para mim, meu Senhor. E eu farei chover sobre vocês a chuva de salvação. Hoje é noite de ceia. E quando a gente ceia, tem aquele memorial que o Senhor chama, dizendo para a gente que é o pacto da nova aliança. Quando Jesus escreve essa promessa, aqui, por exemplo, é uma aliança. Não é uma aliança de casamento apenas, amor, que a gente pensa em aliança, pensa logo no anel, né? Não é não. Aliança é algo muito sério com o Senhor. Inclusive no Salmo 89, 34, o Senhor fala assim, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que meus lábios proferiram. Então, se Deus diz para vocês prepararem o campo, e Ele diz que fará chover sobre nós as chuvas de salvação, Ele não vai modificar o que os lábios deles proferiram. Por isso, essa noite, vamos ficar em pé. E eu quero que você tire um tempo com o Senhor. Um tempo para ver as sementes que você está semeando, que você semeou, que te faz ser o que você é hoje. E que você possa pensar, eu quero aquilo para os próximos anos. Eu quero isso para amanhã, eu quero isso para depois de amanhã. Então planta novas sementes. Não fica reclamando do que você tem, mas planta novas sementes. E boas sementes, não deixe que esses inimigos te impeçam de plantar novas e boas sementes. Plante novas e boas sementes. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. É tão diferente quando o culto fica assim, com uma reverência, é tão diferente. Meu Deus, tão diferente, tão diferente, tão diferente. Obrigada, Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo falar com você e fala também com Ele. Diz, Espírito Santo, eu sei que isso aqui é fruto das sementes que eu já plantei ao longo da minha história. A minha história nem é uma boa história, não tem problema, querido, não tem problema. Você tem a chance de plantar novas sementes e fazer uma nova história para você. Às vezes a gente fica querendo uma nova história, mas com sementes e frutos velhos, sementes que fizeram o que você é hoje. Planta novas sementes em nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus, fala aqui nesse lugar com a tua igreja. Fala com a tua igreja. Oh, Espírito Santo. 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 Novas sementes. Oh, não olha para trás. Não olha para trás. Novas sementes. Oh, aquela situação, sabe? A situação que se incomoda ali na hora, você olha que está te incomodando, planta novas sementes. Pede agora ao Espírito Santo, qual é a semente? Do quê? Do que eu vou plantar novas sementes? É disso aqui, planta novas sementes. Planta novas sementes. Fala com o Senhor, Senhor, eu quero plantar novas sementes. Eu quero plantar novas sementes. Aqui tem um cesto de sementes. Se você tem necessidade de sair do seu lugar e dizer, olha, eu vou pegar essa semente porque eu preciso de algo assim, como um memorial. Eu preciso de algo que vá
participar da ceia. E eu não quero fazer uma ceia qualquer. Nós vamos entregar os nosso jejum até aqui. Vamos entregar hoje. Mas isso também vai servir para você que não fez jejum nenhum. Ou para fez um jejum, mas quebrou mais do que fez. E o que torna o jejum nada. Não tem efeito, não tem poder, não tem serventia. Porque na verdade, nós queremos encerrar um ciclo de aproveitamento e iniciar um outro ciclo de compromisso com esse momento que a igreja está vivendo. Nós vamos liberar hoje uma unção específica para aqueles que desejam fazer parte da casa de paz. Mas é como a pastora falou, isso é um trabalho para todos, porque eles precisam, não, você precisa. Acho que você não está entendendo isso, é porque a pastora pegou a palavra que eu ia falar, mas é importante. Veja, entenda isso. Quando Jesus apareceu aos 11, eles estavam na mesa, talvez estivesse até ceando. E Jesus censurou a incredulidade deles, a dureza de coração, porque eles não tinham dado crédito àquilo que tinham visto, ou seja, a ressurreição.
Jesus está ressurreto, Ele não está mais ali. Consideraram Maria louca. Mas Jesus havia dito, vocês não se lembram? E Ele disse, para curar esse negócio de incredulidade, só tem uma coisa. Só tem uma coisa que vai nos manter focados. Preste muita atenção, igreja. Isso pode salvar a vida de muitas pessoas, inclusive a sua. Muitas pessoas podem ser alcançadas por Cristo, conhecer o amor de Deus, através desse entendimento. O que nos quebra a incredulidade, o que desfaz a incredulidade, é um foco naquilo que Jesus diz imediatamente: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Meu Deus, será que nós não tomamos tenência do poder que Ele nos dá de levarmos não um pão e um suco, mas de levarmos uma esperança e uma vida e uma força que vão muito além de celebrar um culto religioso, ou frequentar uma igreja, ou ser membro número tal? Veja, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Preste muita atenção, e você já pode começar a checar em que nível está a tua fé ou a tua incredulidade, porque ele está dizendo que se você não for mais incrédulo e começar a ir, os sinais vão acontecer. Em seu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Há uma promessa de Deus que a igreja está acostumando a não ver mais. Vamos orar, mas e se o cara não for curado? O problema não é meu. O problema é meu quando eu penso nisso, me para. Eu tenho que ir. Nós não estamos aqui falando de mais um culto, nós estamos falando, Deus está nos dando uma chance. Há pão e vinho aqui, nós vamos cear. Eu tenho duas ceias distintas, mas é importante, além de todos. Eu quero que todos aqueles que vão fazer parte em duplas da casa de paz venham à frente e fiquem aqui, por favor, deste lado. Todos vocês que se comprometeram com a casa de paz, fiquem aqui. Isso aí. Todos vocês que vão participar dos sinais, dançando, participando como artista, como cenógrafo, como montador de alguma coisa, venha para o lado de cá. Todos que vão participar dos sinais. Se você está nos dois, eu quero o pessoal dos sinais aqui, principalmente. Se você está nos dois, fique aqui nos sinais. Tá? É muito importante esse momento. É tão importante, tantas coisas estão acontecendo. Todos vocês que vão participar dos sinais e lá de cá. Aqui é só a pessoa que vai estar na casa de paz. Se você está nos dois, venha para cá. Quem está nos dois, venha para cá. Se você vai montar, se você vai cantar, se você vai dançar, passe para cá. Marcelo, para cá.
dizendo: aquilo que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vocês. Todas as vezes que vocês usarem disso, façam prova memorial de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado comigo, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que você beberem assim, façam isso em minha memória. Mas o que é a memória? É a memória da palavra. É a memória do porquê ele veio. Ele veio não só para você, ele veio para você e te enviar para outros. Posso prestar atenção? Ele veio para você, para que você possa ir a uma multidão de pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. É isso que as pessoas que estão na casa de paz estão fazendo. Mas também é isso que vocês que estão aqui nessa noite, participando dos sinais, é isso que vocês representam para Deus. Gente que vai num lugar onde a igreja não vai com a sua liturgia e vai pregar um Cristo através dos dons e talentos que Deus derramou sobre vocês. Então, hoje eu queria que a gente ceasse isso. Então, eu vou pedir primeiro para vocês que estão aqui, podem pegar o pão e o vinho, fiquem aí onde estão. Vocês aqui também, o pão e o vinho, podem pegar e permanecer aí.
ceia, mas não diminui vocês que estão ali, ok? Vamos ficar em pé, vamos participar disso. Eu quero que cada um dentro daquilo que está sendo proposto, apenas aqueles que estão na casa de paz, nos sinais, recebam a mesma unção, amém? Não faz diferença nenhuma, a diferença é a fé. Crer naquilo que está acontecendo, amém? Hoje é um dia também especial, o Flavinho também tomou posição como obreiro, obrigado, Flavinho, Deus te abençoe, amém? Mas é um momento onde a gente vai começando a caminhar para a palavra que Deus nos deu. Deus nos deu a palavra de discipulado para esse ano. O discipulado não acontece quando uma igreja não se importa com os outros. Quando uma igreja vive somente para si. Se importar com os outros, às vezes dá trabalho, às vezes nós somos mal compreendidos. É verdade. Jesus disse uma coisa muito simples disso para vocês que vão à casa de paz. Se por acaso uma casa abrir e depois se fechar, se alguém não quiser receber, for grosseiro com vocês, fiquem tranquilos. Sacudam a poeira das suas sandálias e vão em frente. Não desanimem, não deixe isso tirar a força de vocês. Não pensem que isso vai acontecer. Não se preocupem com o que vocês vão dizer. O próprio Senhor nos dará a palavra absolutamente que é necessário. E muito além do entendimento, o discernimento de todas as coisas. Para vocês que estão aqui nos sinais, eu quero dizer que tem sido uma grande luta fazer isso. Não está fácil, muita dificuldade de posicionamento, de pessoas para ajudar, pessoas para cumprir horário, para cumprir palavra, mas eu não vou desistir. Eu também quero orar para vocês, para que vocês não façam isso de qualquer maneira. Porque Deus não se agrada quando a gente faz as coisas de qualquer maneira. Mas façam com o coração inteiro, dando o melhor de vocês. Porque muitas pessoas ainda conhecerão Jesus numa praça que eles já ouviram falar. Talvez eles não venham para essa igreja, mas eles um dia vão se lembrar daquilo que ouviram. Então vocês também são semeadores de corações. Amém? Queria também orar pelo Gustavo, que hoje também se despede da gente, está indo para o exército, vai morar fora da cidade. Também quero que ele participe dessa ceia. Então, quando vocês forem participar da ceia, recebam uma unção específica daquilo que está sendo falado, ok? E você que está aí atrás, pegue a palavra que foi dada. Deus não nos chamou para ficarmos observando coisas. Deus nos chamou para sermos instrumentos poderosos na terra. Quando ficamos fracos, quando vivemos um evangelho aguado. Então não estou falando que quem ficou aí está vivendo o evangelho aguado. Eu estou dizendo que não perca uma nova chance que será dada, porque tanto teatros de evangelismo, de projetos de casa de paz, de células, estão continuamente acontecendo na igreja. Se você não pegou esse ciclo, pegue o próximo. Talvez você não está aqui, mas você quer participar. Não para não fazer parte de um grupo qualquer, mas porque você não pescou. Então ainda tem uma chance amanhã, às 7h30, estaremos dando treinamento para esse grupo que está aqui, da Casa de Paz. Eu quero que a igreja ore por isso, ore por esses jovens, a maioria aqui é jovem. Estaremos ensaiando intensamente a partir de quinta-feira, de até os pais das crianças e adolescentes que entendam isso. Não tem como fazer algo sem sacrifício. A partir de quinta-feira, 11 horas da noite, nós vamos estar ensaiando aqui até a noite e meia, depois na sexta-feira e no sábado, e corrigindo algumas coisas no domingo de manhã. Então eu queria que vocês se agarrassem em oração com eles. Orem por eles. Também quero entregar um jejum que veio até aqui e conclamar um jejum mais forte aqui. Para quem pensou que ia comer uma picanha já não cansou, né? Só eu fui jejum de cá abaixo. Não tem problema. Mas não tem problema, isso não importa. Não é o meu jejum, não é o seu. Eu não sei o que você fez, eu sei o que você pode fazer a partir de agora. Quando você for cear, combine com Deus o que você vai fazer do jejum. Mas eu vou te dar uma direção. Para toda a igreja, nós vamos tirar uma refeição. Quero tirar duas. Tem gente que quer ter conta. Mas se eu falasse duas, eu queria 3 ou uma.
Então, é uma refeição. Tira o café da manhã, mas não acorda meio-dia, porque você não está em jejum, né? Se você acorda meio-dia, tira o almoço, tá? Tire uma refeição e ore nesse momento da refeição, ok? E tire tempo de oração. Continue indo às células, continue indo no Coreto aqui, e lá em Portela, no Pórtico, às 7 horas da manhã, nas quartas-feiras, orando pelos sinais e orando pela casa de paz. Amém, amados? Então é isso. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento, com a minha fé, de que o Senhor está levantando uma igreja comprometida, não uma igreja observadora, uma igreja alheia às dificuldades que o mundo tem. Eu quero orar, Deus, por cada pessoa que está se colocando aqui, Deus, na casa de paz, Deus. E esses que estão nos sinais, que também estão aqui, possam também receber isso, Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus, que eles possam sentir como o cheirinho da comida da mamãe, eles possam sentir o perfume de Cristo, Deus, quando os discípulos foram enviados, o perfume da obediência, o perfume de cumprir o propósito principal daqueles que um dia foram alcançados pelo Senhor. Deus abençoa toda pessoa, todo pai que sair como Jesus ensinou, de 2 a 2, pregando o Evangelho. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, da coragem, da ousadia e humildade, simplicidade, discernimento. Pai, mistura essas coisas que só o teu Espírito pode fazer. Alguém valente e destemido e humilde servo. Eu abençoo cada um aqui e abençoo as casas que serão alcançadas. Pai, que no dia 1º de maio, muitas outras sementes possam estar sendo coladas nessa área. Muitas outras sementes possam estar sendo coladas. Sementes que foram semeadas possam germinar e fazer parte dessa árvore, né, simbólica, na árvore da salvação. Pai, também eu quero orar aqui pela vida do Gustavo, que está indo, jovem. Ele não está sozinho, Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor nunca o abandonará. Por isso eu libero sobre ele essa confiança, Pai, essa liberação para se juntar a uma outra congregação onde estará, para que o Senhor continue tratando ele e usando ele poderosamente. Ele vai para as forças armadas, mas vai armado com as armaduras do Senhor. Eu abençoo, para que dê fruto e os seus frutos possam ser permanentes. Também eu oro para cada pessoa que está aqui, envolvida com sinais. Pai, talvez não percebendo a amplitude disso que pode acontecer. E nem talvez percebendo também as barreiras que tentam impedir-nos de vir, com dores, cansaços, preguiças, preocupações, problemas de forma geral. Mas nesse momento, Deus, isso está deflagrado, Deus. Pai, que eles recebam a unção de coragem, a unção da capacitação do dom que já lhes foi dado. Para que eles possam, Deus, não serem artistas, mas possam ser aqueles que vão expressar aquilo que está no seu coração, através da história profética de Israel, até a vinda do Messias. Deus, que eles possam sonhar, que eles possam chorar nas madrugadas, que possam abrir a palavra e se identificar com as coisas que estão acontecendo. Eu os abençoo, Pai. Pai, com uma bênção, Deus protetora, Pai, para que vigiem na sua saúde, na ordem dos horários, na alimentação, para estarem envolvidos, mas envolvidos, ó Deus, não só de corpo e alma, mas principalmente com o espírito preparado para ser instrumento do Senhor. Pai, eu oro pela igreja nessa noite, por todos nós que estamos aqui, para que esse pão e esse vinho não sejam algo qualquer. Na noite em que o Senhor foi traído, Pai, o Senhor levou todas as traições pelas quais nós pudéssemos passar. Então não existe nada nesse mundo que possa nos impedir de andar na presença do Senhor. Pai, que esse pão agora possa nos trazer à memória
a responsabilidade de pregar o Evangelho para que outros sejam salvos e não morram eternamente. Participe do pão agora. Jesus pegou o vinho e disse: esse é o cálice da nova aliança. Enquanto a velha aliança era uma aliança de cumprimento de leis e de ordens e de sacrifícios de animais, a velha aliança representava isso, um sacrifício temporário. A nova aliança representa que eu fiz um sacrifício mais do que suficiente para vocês viverem com o meu Pai. E hoje, quando a gente toma o vinho, não é para que esse sacrifício seja feito, mas para que a alegria da representação do vinho venha sobre nós. Por isso, Pai, nós ceamos agora. E agora vamos beber o cálice da nova aliança, com alegria no Senhor, em nome de Jesus.